Muito bem, dando continuidade ao nosso estudo, eu terminei o último vídeo falando que retornaríamos para falar um pouco mais sobre o monasticismo, tá certo? Então, o monasticismo, ele é uma ordem, vou falar de forma bem simples, é, é uma ordem de religiosos que resolveram viver uma vida mais isolada, uma vida um pouco mais distante do contexto da normalidade vivencial, onde nesse isolamento eles possam buscar uma maior devoção, uma maior comunhão, contemplação da sua crença religiosa. E aí nós temos o Bento de Núrcia, que é um famoso líder, viveu aí entre 400 e pouquinho depois de Cristo. Ele é fundador da Ordem dos Beneditinos, né? Durante toda a Idade Média, o monasticismo foi, como eu disse antes, uma ferramenta, foi um braço da Igreja Católica que contribuiu muito com a espiritualidade. Em alguns contextos, combateu os pecados, a podridão da Igreja Católica, né, dos líderes, vamos dizer assim, de alguns líderes. Também na Idade Média era nos mosteiros que as crianças, né, e principalmente aquelas de pais e famílias mais abastadas, podiam ter uma educação. Então os mosteiros em muitos contextos serviram de escolas para formar principalmente os filhos dos nobres, né? E do contexto da igreja, há várias ordens, né? Várias ordens monásticas foram surgindo, né? E aí tem os carmelitas, né? Os carmelitas eremitas, tem a ordem de São Bruno, a ordem de São Bernardo, os chamados cistercienses, a ordem de Santo Agostinho, né? O próprio Lutero, ele era agostiniano, então ele era dessa ordem monástica, né? A ordem dos frades eremitas, descalços de Santo Agostinho. Então, ordem de São Bento, ordem de São Domingo, ordem de São Jerônimo, ordem de São Basílio. A lista é muito grande de ordens monásticas, né? De pessoas cristãs que resolveram viver a vida, né? A espiritualidade desta forma. E elas, durante a Idade Média, durante a história do cristianismo, contribuíram em muito para a formação, para a capacitação do cristianismo medieval. Portanto, deram assim excelentes contribuições para a fé, tá certo? Então, avançando um pouquinho, o século VII agora, né? Vamos destacar um pouquinho isso. Vamos fazer um resumo nesse contexto, né? Fortalecimento da Igreja Católica. A Igreja conseguirá agora, nesse contexto, uma supremacia sobre o Império. No Oriente, a Igreja do Oriente vai ter uma perda de território enorme para o islamismo. No Ocidente, a Igreja se corrompe, o papado começa a se deteriorar em vários aspectos, né? Começa então a surgir dentro da própria igreja alguns com esse ardor, né, de reforma, esse desejo de reforma. E na igreja do Oriente nós temos aí a luta do império pela sobrevivência. E depois vai ter também o rompimento definitivo da igreja do Ocidente com a igreja do Oriente, coisa que lá atrás
bem lá atrás, no século V, por aí, já há um rompimento, uma discussão sobre a questão da cristologia, sobre também a questão do uso de imagens. Então as igrejas do Oriente já, de certa forma, viviam uma prática espiritual distinta das igrejas do Ocidente em Roma. E quando então os muçulmanos avançaram contra toda aquela região do Oriente, a igreja do Oriente perdeu muita força, ela ficou muito cercada, muito limitada. E muitas vezes pediu socorro à igreja do Ocidente e eles não atenderam, né? E agora, mais à frente um pouquinho, vai acontecer um cisma total mesmo entre essas duas igrejas, de modo que não haverá mais uma comunhão direta entre a Igreja Católica Oriental e a Igreja Católica Ocidental, ou seja, a Igreja de Roma Ocidental com a Igreja Ortodoxa Oriental, certo? O século VII, eu só quero voltar aqui um pouquinho à questão dos muçulmanos, né? O século VII vai ser um século de expansão muçulmana. Eu já falei lá atrás que, de forma sintética, que veio uma força do Oriente que depois foi barrada mais à frente por alguns reis europeus, né? Mas aqui eu quero agora focar um pouquinho também na expansão muçulmana na Europa, naquele contexto, de forma mais clara, né? Expansão muçulmana. O islamismo foi a última das três religiões monoteístas do mundo. Com seu surgimento e expansão, a Igreja do Oriente, né, ela sofre grandemente e perde território para os muçulmanos. Essa expansão dos muçulmanos, como eu já tinha dito antes, enfraquece muito a Igreja do Oriente. Surge na península, né, Península Árabe, com Maomé. Maomé entra em contato com o cristianismo e com o judaísmo, através de uma viagem que tinha feito à Síria e à Palestina, conhecendo assim o monoteísmo, uma vez que no contexto da Arábia a religiosidade era politeísta, mas indo à Síria e à Palestina, ele teve contato então com a religião monoteísta. Em 610, sentiu o seu chamado divino para proclamar o monoteísmo entre os árabes. Então, ele passou 3 anos pregando, e nesses 3 anos de pregação de Maomé só teve 12 convertidos. Depois, isso na cidade de Meca, né? Depois ele sai de Meca e foge para Medina. Lá em Medina, na cidade de Medina, por se opor à idolatria, né, de Meca, ele foge para a cidade de Medina. E sim, lá em Medina ele vai lograr êxito na questão da expansão da sua fé, da nova religião, do seu entendimento sobre como o homem deveria servir a Deus, né? Um Deus monoteísta, um único Deus, né? 622 é o ano da fuga para Medina e ano também que marca o calendário dos muçulmanos. Em Medina ele se casa com uma viúva muito rica e monta um exército de mercenários. Então ele passou a entender que a única forma dele expandir a sua fé seria por meio das armas. Seria por meio, então, da guerra, da violência, das conquistas, né? Então, a partir daí, o poder de Maomé só aumenta e ele começa a conquistar as cidades, todas as cidades da Arábia, né? Então, em 630, Maomé conquista Meca, tornando-se senhor de quase toda a Arábia. Ele que havia sido expulso de Meca, fugiu para Medina, né, em 622, agora volta e conquista Meca em 630. Em 632, Maomé morre, mas já deixa um legado, já deixa uma célula estruturada que vai se multiplicar e se desenvolver. Em 632, mesmo ano da sua morte, o califa Omar
assume a liderança dos islâmicos. Em 635, a Síria é conquistada. Antioquia é dominada pelos muçulmanos. Olha, Antioquia, berço de cristianismo, berço de aprendizado da fé cristã e crescimento, agora é conquistada por uma nova religião. Em 638, a Palestina é conquistada, né? Jerusalém é dominada pelos muçulmanos. Então, as duas cidades que Maomé havia visitado e onde ele teve influência do monoteísmo, depois agora volta-se para lá o islamismo e conquista essas cidades. Em 642, o Egito é conquistado. Alexandria, que também cristã, Alexandria que foi um berço de reflexão cristã e de até escolas de interpretação bíblica, agora é conquistada e dominada pelos muçulmanos. Os muçulmanos continuam avançando. Em 652, a Pérsia, que é o atual Irã, conquistada. 695, Cartago, no norte da África, é conquistada. Em 711, a Espanha é conquistada. Toda a Península Ibérica começa a ser conquistada. O islamismo passa a ser um fenômeno de expansão, de conquistas, de domínio sobre todos os demais povos daquela região. Então a expansão do islamismo foi gigantesca sobre todos os povos. Avança como se fosse agora um novo império, um império que está surgindo com muita força e avançando sobre os territórios do antigo Império Romano. O imperador Leão, o Isaurico, impede a invasão ao oriente do continente. Então, a parte oriente do continente ocidental, os muçulmanos nesse anseio de conquistar, eles perdem batalha. Isso porque o imperador Leão se opõe. Então, nós temos agora um contexto de reis começando a se levantar e combater a expansão do Islã. Porque se o Islã avança mais, ia conquistar toda a Europa. Né? Daí nós temos também o Carlos Martel, que impede o avanço islâmico no Ocidente. Então, Oriente, nós temos o primeiro, né? Nós temos o Imperador Leão, que impede a invasão no Oriente, e temos o Carlos Martel, que impede o avanço do islamismo no Ocidente. Então, esses homens se levantam com força, e aí a espada cristã realmente impede o avanço do islamismo nessas partes do antigo Império Romano, que agora é uma região fragmentada com várias lideranças. Mas a partir de agora, uma liderança começa a surgir com força e vai, de certa forma, também unificar toda a Europa e vai fortalecer as fronteiras e a política, o exército e também a religião. Em 732, os exércitos de Carlos Martel derrotam os muçulmanos em Tours, na Batalha de Poitiers, e impede o avanço do islamismo. O islamismo, já sabemos, não vou entrar muito nesses detalhes, vem com a sua fé, a sua religiosidade, tem como base o Alcorão como seu livro de normas e espiritualidade. Né? O Alcorão é uma obra que é 3 vezes maior do que o Novo Testamento, contém 114 capítulos. Ok. Avançando mais um pouco, para a gente destacar aqui, só quero destacar aqui os 5 pilares da religião do Islã. Né? A confissão de que Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Segundo, a oração 5 vezes por dia com a face voltada para Meca, né, a grande cidade. Dar esmolas aos pobres. Quarto, jejum durante o mês do Ramadã, que é o mês de peregrinação, o mês de expressões religiosas, de jejum e etc. dos muçulmanos. Visita ao menos uma vez na vida a cidade de Meca, na Arábia. Então aqui nós temos
alguns dogmas de espiritualidade do islamismo, né? As consequências do islamismo, que ele avançou muito, né? Enfraqueceu muito a igreja cristã, principalmente a igreja cristã do Oriente, né? As principais igrejas cristãs do Oriente, como Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Cartago, deixam de pertencer ao cristianismo, sobrando apenas a igreja de Constantinopla. Então foi uma perda enorme, né? Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Cartago deixam de ser igrejas cristãs, deixam de pertencer ao cristianismo, essa região toda, e agora o Islã é colocado de goela abaixo, né, pela força da espada dos guerreiros do Islã, como religião agora oficial nesses lugares. Sobrou somente na igreja ortodoxa antiga, somente a igreja de Constantinopla, na cidade de Constantinopla, na oriental. Fortalecimento de Roma e Constantinopla. As duas últimas grandes sedes, vamos dizer assim, as duas grandes últimas sedes do cristianismo, Roma e Constantinopla. Aumento do poder e, sim, voltando um pouquinho, essas duas grandes sedes, elas vão se fortalecer. Embora, porque Constantinopla, apesar de ter ficado sitiada, mas ela se fortalece porque muitos dos cristãos que estavam nas outras cidades, das igrejas orientais que citamos aqui, que foram dominadas pelo o islamismo, elas também se refugiam na cidade de Constantinopla. Então a igreja ela é fortalecida. Ao mesmo tempo, ela também sente um impacto muito grande, porque o cristianismo fica muito reduzido ali à região de Constantinopla. Já a igreja ocidental vai se fortalecer muito, e com as vitórias do Carlos Martel contra o avanço do Islã, agora os territórios na Europa que eram muito fragmentados entre líderes, né, agora vão receber uma unificação, ou serão unificados, de certa forma que uma figura vai se levantar como um grande imperador um pouquinho mais adiante, né? Nesse contexto vai se ter então o aumento do poder e influência do bispo de Roma. O bispo de Roma vai se destacar. A influência do bispo de Roma torna-se ainda maior no Ocidente, pois o poder e a influência da Igreja Oriental praticamente desapareceram por conta da força dos muçulmanos. É dividido no século VIII em dois grupos principais. Isso aqui é dentro do islamismo, né? O islamismo é dividido entre os xiitas e os sunitas. O cristianismo deixa de ser uma fé mediterrânea e voltada para o Oriente. Então, o cristianismo agora deixa de ser aquela fé oriental, que nasce no contexto ali do Mediterrâneo, né, que nasce ali em Jerusalém, que vai então por todas aquelas províncias da Ásia Menor, né? Agora o cristianismo é uma religião que está mais do lado ocidental, com mais força agora para a Europa em diante. Passa a ser uma fé basicamente europeia e voltada para o Ocidente. Mais que uma religião, uma cultura, né? Que nós temos uma cosmovisão, né? O cristianismo é uma cosmovisão, agora está inserido em todas as áreas no Ocidente, e agora a identidade religiosa do Ocidente agora europeu é o cristianismo. Avançando um pouquinho. Expansão do território do papado. Aquilo que falamos um pouquinho no outro vídeo já sobre a questão do feudalismo, né? Então, à medida que a igreja, os grandes proprietários de terra, os imperadores, né,
eles atendiam certos pedidos dos papas de fazerem doações, né, a São Pedro, né, o primeiro Papa de Roma. Então dá terrenos, dá territórios ao papado, dar territórios a São Pedro, né? Então a igreja se tornou uma grande proprietária de terra, uma senhora feudal. Então seu território se expandiu por toda a Europa, a igreja se tornou uma potência. Isso teve aspectos positivos, financeiros, estruturais para a igreja, como também aspectos negativos, aspectos complicadores da sua espiritualidade. E aí começa a haver também algumas decadências na vida desses papas, porque a política, a simonia, as barganhas, né, elas passam a fazer parte também da existência da igreja e aí desse clero no período da igreja medieval. Então, o contexto político da Europa Ocidental do século VIII, então, do quinto século, né, de meados do quinto século até o século VIII, não houve no Ocidente nenhum governo civil forte que impusesse a paz e a justiça. Então, do meados do quinto século até o século VIII, no Ocidente não houve nenhum governo forte. Como eu disse, eram fragmentados os governos na divisão de todos aqueles grupos bárbaros que haviam derrubado o Império Romano. Os povos bárbaros que governavam territórios no Ocidente nunca conseguiram de fato se estabelecer como liderança sólida. Mas em Roma, o líder da igreja, né, o Papa, continuava a ter seu poder e influência em constante ascensão. Até porque nesses diversos grupos, ou nesses diversos povos, havia cristãos. O cristianismo estava envolvido agora com todos esses povos, com todas essas tribos que outrora, né, haviam derrubado o Império Romano, todos esses países agora, né, essas comunidades. E claro, isso fortalece também o poder do Papa, porque de certa forma ele tem a jurisdição religiosa sobre estes povos que estão entranhados em todos esses lugares, e sejam pessoas pobres ou pessoas ricas, abastadas, que têm a fé católica, estarão então sujeitos ao Papa, e o Papa então vai ganhando mais e mais prestígio, o Bispo de Roma, e poder, né? Porém, por maior que fosse a influência do Bispo de Roma, este poder ainda continuava limitado somente a Roma. E daí então, as coisas vão começar a mudar. O cenário vai começar a mudar na Europa, dessa fragmentação de várias lideranças para uma liderança, um poder, né, único, um poder que venha governar de forma unificada a toda a Europa, ou a grande parte da Europa, tá certo? E aí a gente vai falar disso daqui a pouquinho, e como isso se relacionou com a igreja cristã.